Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da marcação de VAD. Bom, a gente vai falar sobre aquilo que é autorizado e aquilo que é proibido, inclusive de acordo com o edital. Não de acordo com aquela fofoca toda, aquele monte de coisa que o povo começa a aprender em algum lugar e não deixa mais de acreditar naquilo que não é verdade. A verdade é que a própria Fundação Getúlio Vargas, no seu edital, traz um anexo. E nesse anexo, ele fala sobre materiais que são autorizados, permitidos, e materiais que não são permitidos. Bom, então a gente tem que saber exatamente aquilo que pode e aquilo que não pode ser levado para a prova de segunda fase. Bom, naturalmente, a gente sempre aconselha o aluno a ir para o VAD com no mínimo 2, e para a prova com no mínimo 2 VADs, tá? Ou seja, 2 materiais. E por que a gente aconselha isso? Porque assim, ó, as editoras sempre têm um VAD geral, que seria um vademecum, que tem toda a legislação. Então, ECA, consumidor, direito constitucional tributário, direito constitucional, direito tributário, direito penal, direito civil, enfim, tem tudo aqui. Pois é, essa é a legislação que não é específica, mas é um vademecum geral. A gente vai com VAD grande para a prova, porque aqui a gente vai fazer a marcação das nossas peças, tá? As iniciais, os recursos e depois as súmulas que a gente vai utilizar na prova. Perfeito. E a gente vai com um segundo VAD, que é o VAD específico. Até acho que com mais do que isso é um pouco de exagero. Esse VAD específico, ele é um VAD destinado à marcação das nossas teses, ou seja, do direito material, que a gente vai ver no nosso terceiro episódio. A gente vai marcar as teses todas aqui. Professora, qual VAD e qual é a editora? O melhor VAD é o que você tem com você já, que você já comprou e já investiu. Se não tiverem todas as remissões que você esperava, não tem problema. Em sala de aula, a gente vai inserindo as remissões sem qualquer problema, tá bom? A gente vai fazendo a inserção de remissão de súmula, inserção de remissão de artigo, de legislação e não há problema. Então a gente vai começar por aí. Remissões são autorizadas? Sim, remissões são autorizadas. Então, vamos imaginar o que é uma remissão. Por que você pode fazer uma remissão e como ela deve ser feita? Bom, o que eu aconselho? Eu gosto que as remissões sejam feitas da seguinte forma, da seguinte maneira. Eu gosto que a gente faça uma remissão assim, ó. Supondo que eu esteja diante do artigo 1029, tá? Então, vamos dar um exemplo simples aqui. E eu tenha que fazer uma remissão a um artigo, por exemplo, ao artigo 109, inciso 1, da Constituição Federal de 88. É assim que a gente faz a remissão. A remissão, ela sempre vai ser utilizada como uma forma, não de colar, mas de deixar alguma coisa aqui, de uma forma extremamente discreta, porque isso é autorizado, isso é permitido, veja que o próprio edital autoriza. E a gente tem uma informação de que eu posso me remeter a este artigo aqui. Isto daqui é autorizado. Em contrapartida, a gente tem uma coisa que não é autorizada e que não é nem um pouco legal, que aliás está na lista daquilo que não pode ser feito. Ó, veja que interessante. Nenhum tipo de símbolo é autorizado dentro da prova de segunda fase. O teu VAD não pode ter bolinha, o seu VAD não pode ter setinha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não pode ter estrelinha, asterisco, coraçãozinho. Não pode ser realizada a marcação desta forma. Isto daqui, ó, não pode. O próprio edital de segunda fase prevê que isso não pode ser feito. Professora, sob qual risco, né? O que acontece? Sob o risco de você perder o VAD dentro da prova e você não poder usar o vademecum aí. Perfeito. Mas, em contrapartida, logo abaixo, isso aqui que eu fiz, que eu grifei abaixo do 1021, isso pode. Então, quando eu só faço esse grifo, não há qualquer problema, né? Mesmo que esse grifo vá para a página anterior, né? Porque que ela passe para a página, né? Tenha, de repente, uma marquinha aqui, não há menor problema de fazer isso, tá bom? É autorizado que você faça isso, que você marque dessa forma, sublinhando o artigo que você vai utilizar. Eu dei um outro exemplo, um pouquinho mais acima, né? O artigo 1020 do Código de Processo Civil que está aqui, ó, sublinhado, tá bom? Então isso pode. Isto daqui não pode. Símbolos não podem ser feitos dentro da sua prova, tá bom? Sob risco de você perder o seu VAD.
Perfeito, vamos aproveitar então e falar sobre outras coisas que a gente não pode fazer. Olha que interessante. Muitos alunos utilizam post-it no VAD. Post-it é só na época da faculdade. Acabou a faculdade, não pode usar post-it, então cuidado. Sabe esses post-its aqui? Esses assim, coloridinhos? Ou esses que não tem cor? Nenhum desses post-its pode ser utilizado. Professora, por quê? Porque o próprio edital de segunda fase, ele veda a utilização. Nenhum post-it pode ser utilizado. Se você chegar na prova com post-it no teu VAD, não é que ele vai tirar o seu VAD de você, mas ele vai pedir para que você tire todos os post-its. E aí isso vai fazer com que você perca um tempo significativo, você vai ficar muito nervoso se o fiscal chegar para conversar com você. Então, dando exemplo prático, não pode fazer exatamente isso daqui, ó. A gente não pode ter um VAD que tenha post-it. Nenhum, nem 2, nem 3. Nenhum post-it pode ser colocado dentro do teu VAD. Tire todos os post-its se você, por um acaso, fez isso. Isso não pode. Isto é proibido. Perfeito. Professora, já que você mostrou pra gente aí e disse que post-it não pode, diga-nos se as etiquetas podem. Cuidado. As etiquetas autorizadas são só as etiquetas da marca fácil. Essa etiquetinha aqui, ó, da marca fácil, tá bom? Essa etiqueta, inclusive, o edital colocou a marca. No edital existe a marca, que é a marca fácil. Essa é a única etiqueta que é autorizada de ser colocada no teu VAD. Então, por exemplo, a gente vai lá e quer usar a etiquetinha da marca fácil. Pode usar? Pode, não há problema, tá bom? Então, é só você colar no teu VAD e usar a etiquetinha colada do jeito que você quer usar. Não tem problema. Pode colar a etiquetinha e usar a etiquetinha colada. Ah, professora, posso colocar aqui na lateral? Posso colocar na parte de cima? Pode, não há problema nenhum. Onde você quiser colocar, o fiscal não vai pegar o seu VAD, porque veja, a etiquetinha da marca fácil, ela tem aqui um sinal, ó, tá vendo, ó, de que ela é da marca fácil. Outras etiquetas são proibidas. A marca fácil, ela tem dois tipos de etiquetas, tá? Ela tem etiquetas específicas e etiquetas gerais. Então, vamos pensar, ó, as etiquetas, são dois pacotinhos diferentes, tá? A marca fácil, ela vende diferente. Ela tem para o VAD-MECUM tradicional, que é essa aqui na minha mão, é para você marcar o VAD grande, porque é para uma marcação geral. E ela tem etiquetas específicas para legislação específica ou para uma área específica. Aí você utiliza a etiquetinha para marcar no VAD pequeno. É assim que se utiliza as etiquetas. VAD grande e VAD pequeno, tá bom? Professora, eu comprei só a específica ou comprei só do VAD grande, VAD pequeno, não tem problema. Minha opinião, não gosto de etiqueta da marca fácil, não gosto de etiqueta nenhuma em VAD nenhum, mas é autorizado e você pode ficar muito à vontade em utilizar, não tem problema nenhum. Eu pessoalmente não gosto. Eu prefiro a marcação de clips mesmo. Eu acho que as etiquetas me atrapalham. Ah, então, ó, quer ver, ó, uma específica aqui, só para dar um exemplo, tá? Por exemplo, tem a específica de ICMS, tá vendo, ó, da Lei Complementar 8796. Então, é só você colocar ICMS, SS, tá vendo? Então, isso aqui é a específica. A específica, ela vai ser utilizada no nosso VAD, que é o nosso VAD específico, tá? Eu estou utilizando esse aqui, mas você fique à vontade para utilizar o que você quiser. Aquela outra que eu havia mostrado, né, que é a geral, que a gente utiliza no nosso VAD grande. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E no VAD grande, a gente marca para o VAD-MECUM, que a gente chama de VAD tradicional, tá bom? Se quiser usar. Se não quiser, vai na fé com o pai, porque os clipes já dão a sustentação que a gente precisa para a marcação do nosso VAD, tá bom? De forma perfeita. Bom, canetas, canetinhas e clipes. Vamos lá. Canetinha. Essas canetinhas aqui que são canetinhas de criança usar na escola. Professora, é proibido usar a canetinha? Não, não é proibido usar a canetinha. Mas é desaconselhável ou desaconselhado usar isso daqui. Por quê? Ela pinta demais, pessoal. Ela borra muito. E teu VAD vai ficar uma tal de borração.
Eu acho que depois você não vai gostar do resultado dela. Eu acho que ela borra demais. Ó, até essa daqui tá com uma pontinha, né? Ela borra muito, pessoal. Elas normalmente não têm uma ponta tão fina assim. Pro, que canetinha é essa? Aquela canetinha de escola, a canetinha escolar. Ela borra muito. É melhor não usar, tá bom? Estou fazendo aqui, ó. É melhor não usar. Ela borra demais. Não é proibido. Perfeito. Os alunos perguntam assim para mim: Pro, lápis de cor pode usar? Pode, lápis de cor pode usar. Pro, pode usar giz de cera? Pode, giz de cera também pode usar. Vou mostrar. É que hoje em dia já tem um giz de cera mais moderno, né? Tem um giz de cera modernoso que eu vou mostrar para vocês, ó. Que é um giz de cera com uma pontinha de gel, uma ponta de gel, tá? Mas pode ser o giz de cera tradicional. Então, ó, ele pinta bem clarinho, a gente quase, né? Na câmera pode até ser que a gente nem enxergue tanto assim, mas olha só, ele é bem clarinho e ele não ultrapassa a página, tá bom? Então pode usar giz de cera sim. Tem os tradicionais, os mais antigos, pode usar. Pode usar lápis de cor, pode usar giz de cera, não há problema. E as canetinhas recomendadas? Da marca que você quiser, a que você tiver. E pergunta-se sempre se a gente pode usar marca texto. Pode. Então, de marcas diferentes, tá? Pro, posso usar Stabilo? Pode. Pode usar aquelas outras? Pode. A que você quiser, tá bom? A que você preferir. Pode usar essa tradicional da Piloto? Pode, não tem problema. Mas tem aquelas da Faber-Castell, né, que foi uma coleçãozinha que eles lançaram, que era uma coleção, é uma coleção de tons pastéis. Não tem problema, pode usar, se você acha melhor. Aí eles colocaram uma coleçãozinha de fluorescentes também, ó, pode utilizar. Tem essas de ponta mais fininha, tá bom? Ó, vou mostrar aqui. Essas assim, prefira sempre de ponta mais fina para marcar o VAD, para depois você não ficar nervoso porque aquilo lá ultrapassou. Então tem essas aqui também, ó, de pontinha mais fina, ó, pode usar. Não tem problema. Ai! Esse é o Tiffany, né? O verde Tiffany. Ah, tem gente que me pergunta se pode usar esse tipo de caneta. Aqui tem uma coleção da Bic super legal, né? Que é uma coleção bem bacana de cores. Também pode usar. Não tem, pode, professora, pode riscar o VAD com caneta? Pode. Não tem problema, é para sublinhar. Pode usar, não tem problema nenhum. Alguns alunos gostam dessa caneta de ponta de gel, não precisa ficar com medo de usar, pode usar também. Caneta de ponta de gel é possível utilizar sem qualquer problema, tá bom? Tem uma coleção da Bic também, que é essa daqui, ó, que eu ganhei de uma aluna. Pode usar, tem uma coleção com mais de 12 cores de canetas dessas aqui, pode usar, não há problema. Tem essas aqui que são um pouquinho mais grossas, né? De ponta um pouco mais grosso, o grosso e o mais fininho, e pode utilizar também, não há problema, tá? Ela não passa quase, então quem tem dessas aqui, ó, pode usar, tá bom? Eu prefiro usar a ponta que é menos grossa e menos grosseira, né? Eu uso essa pontinha aqui, ó, porque ela é mais fina. Pode usar, não há problema nenhum. Eu não tenho caixa de lápis de cor aqui, mas o que que eu uso? Eu uso essas daqui, que a gente tem 12 cores, né? E eu vou usando os clipes coloridos também, tá bom? Então é possível usar, não tem o menor problema, tá? Fique tranquilo, se quiser fazer uso dessas aqui, também pode usar, não tem problema, tá? Bom, perfeito. Aí a gente tem que pensar o seguinte, professor, o que que eu uso de clipes? O que que pode usar de clipes? Clipes pode, clipes não pode, meu Deus, e agora? O que que eu faço, né? Será que eu posso usar clipes? Pode usar todas as cores que você quiser, que você tiver e que ornem, né? Com as cores de caneta que você tem. Então você vai pegar lá as cores de clipes que você tem para combinar com as cores de canetas que você mesmo separou, tá bom? Então só para a gente ter uma noção, a gente pode usar, ó, as cores aqui. Eu vou tirar essas canetas daqui, só para o Ju poder mostrar o que eu estou falando, tá bom? Fica claro com o que eu estou falando aqui, ó. Tá bom? Você pega lá as cores de canetas que você tem e vai usar as cores de clipes que para você são melhores. Você vai usando, vai lá, separa teus clipes, separa as cores, pega as suas caixinhas, né, organiza lá os seus clipes, ó, e vai usando as cores que você quiser. Eu uso isso aqui, é um potinho de remédio, ó, de medicação. Aí dentro desse potinho, eu vou colocando
as cores dos clipes que correspondem às cores das minhas canetas, tá? Ó, eu vou usando lá o azul, o verde, o clipes vermelho, o clipes lilás, né? Com as cores de canetas que eu tenho, tá bom? Ó, essa outra caixinha, que tem outras cores de clipes aqui também. Isso que vende na Daiso. Mas de vez em quando a Daiso não tem, de vez em quando a Daiso tem, de vez em quando a Daiso não tem. E aí eu vou separando e utilizando isso que eu preciso, tá bom? Essa caixa também é da Daiso, ó. Tem um monte de cor de clipes colorido dentro dessa caixinha também, tá bom? Aí eu separo. A lógica de marcação é uma lógica que você precisa se organizar antes de começar a marcar. Então, antes de você começar a marcar, você precisa fazer uma eleição de cores, uma eleição do que você vai usar, das canetas, né? Tem um monte de caneta, então você vai fazer eleição de cor, você vai ver as canetas que tem a ponta mais fininha para não te atrapalhar, você vai ver o clipes que pega e não rasga o seu VAD. A marcação tem que ser feita de uma forma muito tranquila. Sob o risco, pessoal, de você marcar e você não gostar do que você fez na marcação. Então toma cuidado com isso, tá bom? Cuidado em não estragar o seu VAD e não marcar coisas erradas. A dica, ou uma das dicas que a gente tem para marcação de VAD, que essa é bem legal, é que a gente, em sala de aula, aqui no curso Roberta Boldrin, a gente faz uma ficha, eu até deixo dentro do meu VAD grande, ó, uma ficha de processo, que a gente vai mostrar no próximo episódio, tá? No episódio 2, uma ficha de processo, ou seja, eu organizo os meus clipes e todas as cores que eu vou utilizar aqui nessa fichinha, tá? E eu também faço uma ficha específica para as teses ou para o direito material. Eu já deixo também as cores que eu vou utilizar para cada uma das teses, tá? Então eu vou organizar no meu VAD as cores que eu preciso. Então as cores que eu vou usar tanto para marcação do VAD grande quanto para marcação do VAD pequeno, tá bom? Ó, de um e de outro. Ficha de teses, ficha das ações propostas pelo contribuinte e a fichinha, ó, das ações que são propostas pela Fazenda contra o contribuinte, medida cautelar e execução fiscal. Então eu sempre sigo essas cores que eu coloquei aqui e uso exatamente essas canetas, tá? Ó, até o final, ação de consignação e pagamento, né? Aí no verso eu coloquei aqui embargos e exceção de pré-executividade, tá bom? Eu sempre vou usar as minhas fichinhas que eu preparo em sala de aula para que elas sejam a guia do que eu preciso marcar dentro do meu VAD, tá bom? Então, coisas que podem, coisas que não podem, canetas que são desaconselhadas de serem utilizadas e cor de clips, a cor que você quiser. Então, a gente já vai para o próximo episódio, o episódio número 2, para falar sobre a marcação de VAD. Então, se você não pegou o teu VAD ainda, pega ele agora e lembra que a gente precisa assistir esses episódios com bastante tranquilidade, porque o momento de marcação de VAD é um dos momentos que você mais vai ter que rever aquilo que estava na aula, aquilo que você tem no seu material, então marca isso devagarzinho, tá bom? O meu VAD já está avançando, né? Cada aula que eu dou, eu já faço a minha própria marcação e mostro também aula. Então, se você está olhando as aulas anteriores, não tem problema, porque é só você olhar as aulas e marcar com as orientações. Conforme eu vou dando aula, eu vou marcando isso. Separa, então, as cores, os clipes, e se quiser marcar comigo agora, pode marcar. Se quiser só aprender a lógica da marcação, fique à vontade. Ali, naquele próximo episódio, eu vou ensinar vocês como que a gente faz a marcação em relação a uma marcação estratégica, e também eu vou ensinar vocês a forma como a gente vai marcando as palavras, né? Ou as expressões que precisam ser expressões que a gente tem que olhar, bater os olhos e ter a certeza que você está colocando a fundamentação legal, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos à nossa marcação e vamos para o nosso segundo episódio.